Olá, bom dia. Esta semana estamos estudando o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Estranha Moral. E neste capítulo há alguns ensinos de Jesus que nos causam certa estranheza pela maneira como eles foram escritos. Então hoje nós vamos analisar uma dessas assertivas de Jesus, porque precisamos compreender o que realmente ele quis nos dizer quando afirmou: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e suas irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Está em Lucas 14, 25 a 27 e 33. E Mateus nos relata esta mesma passagem, mais ou menos com as mesmas palavras ditas por Lucas, acrescentando ao que Lucas tinha dito, que Jesus afirmou ainda: vim para lançar fogo à terra. E o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com o batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Então, quando nós lemos essas afirmativas de Jesus, ficamos a pensar qual o sentido, o que querem nos dizer essas palavras. Queremos compreendê-las, porque são afirmativas tão duras, tão difíceis de entender, afirmativas que não acham coerência com a doutrina do Cristo, que é toda baseada no amor. Nos perguntamos então, será que Jesus, sendo um pacifista, pregando uma doutrina toda de amor e de paz, realmente teria dito essas palavras? A doutrina espírita vem nos esclarecer que essas palavras foram realmente pronunciadas por Jesus, mas a maneira pela qual os discípulos as escreveram e como foram também estruturadas nas traduções que se fizeram do Evangelho ao longo do tempo, deixaram um sentido um tanto quanto equivocado das palavras de Jesus. Por isso, este capítulo do Evangelho, Kardec vem pôr luz à dúvida e mostrar o verdadeiro significado dessas palavras. Para compreendermos o que Jesus quis nos dizer, é necessário tenhamos em mente que nós, homens, temos encontrado em toda a nossa história dificuldade em aceitarmos o novo, as novas ideias, principalmente quando elas vêm modificar substancialmente a maneira como pensamos, como vivemos, como somos acomodados, rejeitamos o novo quando ele modifica muito a nossa maneira de viver. Mas nós não podemos deter o progresso. O progresso sempre vem, o novo sempre vem, como diz a música. Então, no decorrer da nossa história, muitas foram as ideias que, quando foram lançadas, modificaram de maneira profunda e duradoura o nosso pensamento, a nossa maneira de vivermos e de nos relacionarmos. Mas, por trazerem grandes mudanças, sofreram muitas resistências. Foi assim com as ideias do Cristo, mas também foi assim com a Revolução Francesa, por exemplo, que nos trazia os ideais de igualdade entre os homens, de liberdade da alma humana, da humanidade, de fraternidade. Foi assim com o Espiritismo, que nos trouxe a notícia da imortalidade do espírito, da reencarnação. E por isso sofreu e até hoje sofre perseguições, injúrias. Claro que no passado sofreu muito mais, mas estes debates são necessários para dar conhecimento a todos das novas ideias, das ideias que estão nascendo. E não aceitamos com facilidade estes pensamentos grandiosos que abalam as estruturas do mundo
porque nos falta ainda capacidade espiritual, maturidade espiritual para entendermos as verdades celestes. Por isso, as revelações de Deus aos homens se dão de tempos em tempos, e à medida que eles vão assimilando a verdade já trazida. Então, Deus não nos manda muita coisa de uma vez só. Ele nos manda uma ideia e deixa o tempo para debatermos, para assimilarmos, para discutirmos, até aceitarmos totalmente. Essa maturidade nós só vamos adquirir com o tempo, com as encarnações, com o desenvolvimento, tanto da moral como também da inteligência. E no capítulo, Kardec nos mostra a evolução das ideias dos homens e das ideias cristãs ao longo do tempo. Nos cita, por exemplo, as ideias de Sócrates, que vieram trazer e dizer, em termos mais ou menos iguais, tudo aquilo que Jesus disse. E, no entanto, a sua doutrina não prosperou, porque ainda não era o tempo. O paganismo ainda não estava totalmente gasto. Sócrates estava então preparando o caminho para as novas ideias que Jesus viria nos trazer 400 anos depois. Jesus nos trouxe a segunda revelação de Deus aos homens, porque a primeira foi trazida por Moisés, que a trouxe na hora certa, e Jesus a trouxe na hora certa quando o paganismo já tinha se desgastado bastante. Sua doutrina toda de amor, de paz, de misericórdia, foi primeiro mostrada, trazida aos judeus, porque eles já traziam, já tinham o conhecimento da existência de um Deus único. E, posteriormente, essas ideias foram levadas ao resto do mundo, aos gentios, por Paulo, que pudemos então compreender e viver essa mensagem do Cristo. Nos mostrou Jesus, em sua doutrina de amor, que Deus, o nosso Pai, não era um Pai vingativo, como estava antes no pensamento comum das pessoas. Ao contrário, era um Pai amoroso, piedoso, cheio de misericórdia, embora justo. Nos ensinou também que deveríamos amar o nosso irmão, como amamos a nós mesmos. Perdoar 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente, perdoando as ofensas tantas quantas vezes fossem necessárias. Nos ensinou a amar os nossos inimigos, fazendo bem aos que nos fizessem o mal e orando e pedindo pelos que nos caluniassem e perseguissem. Em lugar do rigorismo farisaico, na observância dos ritos exteriores, Jesus pregava que o que eleva o espírito é a pureza do coração, é a mansidão, é a misericórdia, a humildade, a caridade. Então, essa doutrina, toda baseada no amor, no sentimento, chocava os homens da época, porque não podiam compreender, eles não aceitavam um Deus piedoso, um Deus misericordioso, que tratava todos como Pai, que é. Na época, nós ainda éramos muito rudes, entendíamos então justiça como vingança. Até hoje, há quem entenda justiça como vingança. Entendíamos o poder de Deus como as vitórias do nosso exército contra o exército do nosso irmão, a destruição do irmão que morava em outras terras e que se opunham ao nosso interesse. Esse era o entendimento da maioria das pessoas, que nós tínhamos na época um entendimento que Deus era esse ser. Mas aos que estavam cansados, oprimidos, que eram mais sensíveis, aquela doutrina do Cristo, de amor, de esperança, atraía, encantava, pela pureza, pela generosidade, pela brandura com que ele falava aos corações que estavam sedentos, carentes de amor.
E esta nova doutrina vinha arrancar pela raiz todo o equívoco que se tinha estabelecido pelas diversas seitas judaicas que, pretendendo cada uma falar a verdade, ter a verdade sobre a lei de Deus, haviam espalhado o vazio, a descrença e a dor. E por isso, na época, Jesus foi tratado com tanta dureza, com tanta aspereza, com tanta brutalidade. Jesus sabia que quanto mais opusessem o terror ao amor, quanto mais fizessem isso, opusessem a morte à vida, mais a sua doutrina atrairia espíritos carentes, porque é da essência humana ser atraído pelo amor. O amor é uma força irresistível, é divino, e qualquer outro sentimento que se lhe opunha é temporário, não perdurará, desaparecerá com o progresso da humanidade. Então, quando lemos alguma mensagem no Evangelho, devemos procurar compreender o seu significado, o seu espírito, conforme nos disse Paulo na segunda carta aos Coríntios 3,6. A letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, devemos tirar da letra o seu espírito, o seu entendimento, o seu significado, interpretá-la, nunca interpretar literalmente. Jesus sabia qual era o estágio de desenvolvimento que nós nos encontrávamos naquele momento, naquele tempo. Tanto o nosso desenvolvimento moral, quanto o nosso desenvolvimento intelectual, a nossa inteligência. Ele nos conhecia, conhece cada um pelo seu nome. E ele sabia que depois da sua partida, nós não iríamos imediatamente nos transformar nos seres amorosos que seremos um dia. Era necessário o concurso do tempo, era necessário as reencarnações, o amadurecimento daqueles espíritos para então nos transformarmos. Então hoje, agora, já mais amadurecidos, mais inteligentes, mais desenvolvidos espiritualmente, podemos compreender aqueles valores, aqueles sentimentos que Jesus nos orientou a desenvolvermos. Podemos entender que o nosso Pai é um Pai de amor, de misericórdia, e não é um Deus de vingança, que nos cabe caminhar nesta ida em relação ao futuro, nos disciplinar, optando por outras formas de ver a vida, outro entendimento, nos abrirmos para novas ideias. Então, a palavra odiar na língua que o Cristo falava, no aramaico e na maneira como ele falava, não significava um sentimento oposto ao amor. Significava, sim, amar menos, dar preferência a. Jesus nunca quis nos dizer para odiar como compreendemos hoje, porque ele nos ensinou a amar. Falou que se nós amarmos mais os parentes que a ele e a Deus Pai, não somos dignos dele. E a separação que o Cristo nos fala, que veio trazer, é essa. É a separação daquele que dá mais valor ao que sente, ao que quer, do que a palavra de Deus. A espada que ele nos fala, hoje sabemos, que é a separação do homem antigo do homem novo, do entendimento de um Deus vingativo ao entendimento de um Deus amoroso, de justiça e misericórdia. Este novo homem que somos hoje, que não admite a separação dos familiares por diferença de crença, já é o homem a caminho daquele homem que será um dia aquilo que Jesus nos pediu para ser, nos ensinou a ser. Hoje nós vemos várias famílias em que há 4 membros e há 2 religiões diferentes, há 3 religiões diferentes entre eles e que podem conviver, que convivem, sabendo que todas as religiões levam ao bem.
Esta hoje é a nossa espada. É a espada que separa o entendimento da paz do entendimento da guerra, da discórdia. A paz construída a cada dia pela vivência dos ensinamentos do Cristo e não pela denominação religiosa. Jesus jamais nos orientou para levantarmos a espada contra outro, jamais. Nosso mestre, na hora em que estava sendo preso, quando Pedro, desesperado para defender Jesus, puxou a espada e feriu o soldado, nosso mestre nos disse: Pedro, embainha a tua espada. Aquele que ferir pela espada perecerá. E curou o soldado imediatamente. Em outro momento, que encontramos esta lição em Mateus 5, 43 a 47, em outro momento, Jesus disse: aquele que falasse alguma palavra rude contra o seu irmão, mereceria ser condenado, querendo nos dizer para não ferir o irmão sequer com palavras. Quem dirá fisicamente, que dirá guerrear para matar o irmão ou instituir a discórdia entre os membros de uma mesma família, separando irmãos em lugar de juntá-los. Os espíritos superiores, pela codificação de Kardec, nos esclarecem que quando Jesus nos disse: não creais que eu vim trazer a paz, quis dizer o seguinte: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, então, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra os outros, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilham da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa que o fogo se acenda e que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, dar a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, por a termo a luta entre os irmãos e que desune os filhos de um mesmo Deus. Vimos que as discórdias, as revoltas e as guerras feitas em nome de um Deus exclusivo não foram determinadas pelo Cristo. Compreendemos que o fogo ao qual Jesus se referia e que queria que abrasasse a terra é um símbolo que representa a limpeza, o melhoramento, o aperfeiçoamento da terra. E coletivamente, este fogo, essa queima, representa também a extinção dos falsos conceitos, das falsas ideias, das aparências exteriores, da hipocrisia. E, particularmente para cada um de nós, esse fogo representa a nossa purificação espiritual, que se dá em etapas pela superação dos nossos maus hábitos, dos nossos vícios, modificações que levam tempo, e por isso o Pai nos concede várias encarnações e dentro de cada encarnação várias oportunidades. A doutrina espírita nos mostra que à medida que compreendemos as causas dos nossos sofrimentos, a necessidade de evoluirmos moralmente em encarnações sucessivas, nos esforçando para pormos em prática as virtudes que Jesus nos ensinou no Evangelho, estamos nos purificando.
como se estivéssemos sendo passados no fogo. A vivência do amor é o fogo que nos purifica. Aprendermos a sermos mais humildes e menos orgulhosos é um fogo que nos purifica. E por isso Jesus queria que ele nos abrasasse o mais depressa possível. Dessa forma, agora que já compreendemos o que Jesus quis nos dizer quando afirmou: não vim trazer a paz à terra, mas a divisão ou a espada, sabendo que muitos ainda não compreendem, ainda não têm a maturidade para entender a sublimidade do amor, vamos nos esforçar para termos mais paciência e tolerância com os nossos irmãos ainda um pouco imaturos, porque cada um compreende a seu tempo e Deus concede inúmeras oportunidades a cada um de nós. A nossa luta hoje é de ordem moral, é a luta para nos aperfeiçoarmos. A espada que nos separa hoje, que divide de um lado os que escutam a mensagem do Cristo e de outro que escutam e aceitam, e de outro os que não querem vivenciá-la, que escutam, mas não procuram pôr em prática as lições do Evangelho. Então precisamos romper essa separação, trazermos os irmãos para vivermos o Evangelho, procurando ensinar pelo exemplo a doutrina de Jesus, a doutrina que ele nos deixou, limpando no fogo, não é? No nosso testemunho diário, as nossas pequenas atitudes, transmitindo aos que se aproximam de nós uma palavra fraterna, de aceitação, de bom ânimo, de alegria, a fim de que a paz que Jesus veio nos trazer há 2000 anos, mas que ainda não pôde se estabelecer entre nós, possa então mais rápido se estabelecer na terra, e que a divisão, que a espada não prevaleçam entre os filhos de um mesmo Pai. Que Jesus nos abençoe e nos ajude em nosso intento. Obrigada a todos.